Olá, eu sou a professora Daiana Aparecida Franco, atualmente professora na Universidade Federal do Tocantins, no município de Palmas, e hoje nós vamos falar sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, mais conhecido como SINAM. O SINAM, ele tem as suas funcionalidades, os seus procedimentos básicos, a sua importância para os municípios, e é exatamente isso que a gente vai tentar contemplar nesse pequeno espaço de tempo que estaremos juntos. Bom, o Sistema de Informação de Notificação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, ele é alimentado principalmente pelas fichas de notificação e de investigação de casos de doenças e agravos que constam em uma lista nacional de doenças de notificação compulsória. Esta lista foi atualizada recentemente pela portaria número 3.418 do dia 31 de agosto de 2022, onde já foi incluída a doença Monkeypox. Aqui está a lista. Ela é uma portaria, na verdade, onde a gente encontra uma lista com 53 agravos que vão desde acidentes de trabalho até violência doméstica, perpassando por muitas das doenças infecto-contagiosas, ok? Depois vocês deem uma olhadinha com mais paciência nessa lista, tá? Para que vocês não percam nada. Continuando, fica evidente a importância do Sistema de Informação SINAM para a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de eventos adversos na nossa população, podendo este sistema, inclusive, subsidiar algumas explicações dos principais agravos à saúde que nós temos nos nossos municípios, bem como os riscos aos quais as nossas populações estão expostas, contribuindo assim para a identificação da realidade epidemiológica de uma determinada área geográfica. O Sistema de Informação SINAM deve ser utilizado de forma sistemática. Por que eu preciso utilizá-lo de forma sistemática? Porque uma vez que eu alimente ele de forma coerente, correta e atualizada, eu consigo discernir o que eventualmente pode acontecer no meu município. Isso ocorre aonde? Ocorre dentro do próprio município, de forma descentralizada, mais especificamente próximo à comunidade. Quem está mais próximo na comunidade? As unidades básicas de saúde, ok? Bom, a unidade básica de saúde, ela deve fazer a notificação, mas muitas vezes ela não tem o sistema, ela não tem um computador para que ela faça a digitação, ou seja, para que ela coloque as informações no sistema. Ela encaminha então essas informações para a Secretaria Municipal de Saúde, normalmente para o setor de vigilância epidemiológica, que tem um prazo de 24 horas para colocar esses agravos no sistema e enviar semanalmente os dados para a Secretaria Estadual de Saúde. Uma vez enviado para a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde tem um prazo de mais 15 dias para enviar os dados para o Ministério da Saúde. Então, é importante relembrar que tudo começa no nível periférico, ou seja, sem a gente ter a unidade básica, sem a gente ter um município como prioridade, a gente não consegue ter um sistema de informação efetivamente atualizado.
Tudo bem, professora, mas e se faltar uma ficha de notificação lá na ponta, lá na minha unidade básica de saúde? Não tem problema nenhum. Se você tiver internet, a gente consegue acessar um sistema que o próprio Ministério disponibiliza na sua plataforma. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como acessar as fichas de notificação e investigação dos casos. Este é o site do Ministério da Saúde, onde fala tudo sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Vocês vão encontrar o funcionamento dele, calendário epidemiológico, algumas novidades, enquetes, enfim. Mas o que importa para a gente nesse momento são as notificações, que é o que a gente está conversando aqui. Se você descer um pouquinho, você vai ver que existem alguns instrumentos. Você pode clicar na ficha de notificação e você terá acesso à ficha de notificação. Tá vendo como é fácil? Você baixa essa ficha, imprime, coloca todos os dados do seu paciente, o agravo que ele tem, todas as informações do agravo e envia para a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Professora, e nos casos em que a gente passou uma semana completa e não teve nenhum agravo existente nessa lista, o que a gente faz? Você, mesmo assim, precisa sistematicamente alimentar o sistema. De que forma? Olha aqui como a ficha ela é bastante didática. Se você colocar o número 1 nela, aqui ó, nessa caixinha, se você colocar o número 1, significa que naquela semana epidemiológica não houve nenhum caso de nenhum agravo de notificação compulsória. Agora, se você baixou essa ficha para notificar algum indivíduo ou um surto, aí você vai colocar todas as informações do indivíduo ou do surto que está acontecendo no seu município, tá? Voltando aqui ao site, além das fichas, né, tanto essa que eu mostrei que é a de notificação, quanto a de acompanhamento do caso, que ela fica disponível também, existem os instrutivos, tá? Se você tiver qualquer dificuldade para acessar ou para responder algum campo, o instrutivo explica todos os campos como devem ser preenchidos e você consegue acessá-lo. Além disso, você tem um dicionário de dados. Esse dicionário de dados é muito importante. Por quê? Porque existem alguns ícones dentro da ficha que eles não têm um nome completo, né? Eles têm uma identificação diferenciada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de cor e raça. Ele fica como CS _ raça, raca, na verdade, nem raça ele fica, raca. E aí, às vezes a pessoa não sabe o que significa. Você acessa esse dicionário, você vai ver que é cor e raça, e você tem ali todas as cores e raças, e você sabe exatamente qual vai ser o número que você vai colocar. Por exemplo, número 1 para cor branca, número 2 para cor preta, número 3 amarela, 4 parda, 5 indígena, 9 ignorado. Eu sempre oriento vocês, nunca utilizem o campo ignorado. Uma vez que você utilizar o campo ignorado, os outros entes federativos vão te ligar para saber por que esse dado está como ignorado e você vai ter que atualizar esse dado sempre. Então, já preenche a sua ficha toda completinha. Eu só vou destacar aqui mais uma coisinha rapidinha com vocês, que assim, a gente também tem um encerramento dos casos, né? Não basta notificar e não acompanhar até o fechamento do caso. E o fechamento do caso, ele também se dá através dos números que a gente vai colocar no campo de encerramento de casos. Eu vou dar o exemplo para vocês aqui do agravo tuberculose, tá? Como que eu posso fechar um caso de tuberculose?
Eu posso fechar um caso de tuberculose com cura. O paciente tomou a medicação e curou da doença. Perfeito. Número 1. Ótimo. O paciente ele pode abandonar o tratamento. Por quê? Porque a tuberculose é uma doença com um tratamento mais prolongado. No caso de abandono, eu vou ter que alimentar lá no meu sistema e colocar número 2, abandono. O paciente pode vir a óbito, só que existem 2 tipos de óbito nesse caso. Ele pode vir a óbito por conta da tuberculose, mas ele pode vir a óbito por outra causa. Ele pode ser acidentado, por exemplo, tá? Então, no caso de óbito por tuberculose, eu vou colocar número 3. No caso de um acidente de trânsito que ele sofreu, eu vou colocar número 4. Olha a importância da informação em saúde aqui. A mortalidade do meu município, ela pode aumentar muito se eu colocar esse campo de forma errada, tá? Eu posso aumentar a taxa de morte por tuberculose, sendo que o paciente morreu de acidente de trânsito. E, na verdade, o meu problema de saúde é acidente de trânsito e não tuberculose, tá? O paciente também pode ser transferido. O que significa isso? Ele pode sair de uma unidade de saúde e ir para outra unidade para ser acompanhado, em caso de municípios maiores. Ou em caso de municípios menores, ele pode se mudar de cidade, de estado, enfim. E aí eu não consigo mais acompanhar esse paciente, então eu tenho que transferi-lo para outro serviço de saúde. Eu posso ter a mudança de diagnóstico também. Eu estava achando que era tuberculose, comecei a tratar a tuberculose e aí descobri que era um enfisema pulmonar. Então eu fecho com o número 6. E o último campo aqui, né, que é o número 7, é no caso da tuberculose ser uma tuberculose multiresistente. A tuberculose multiresistente, ela pode vir com o passar do tempo, se a pessoa tomar a medicação de forma errada, né? E o organismo criar resistência aos antibióticos e o bacilo criar resistência aos antibióticos. Ou a pessoa já pode pegar uma tuberculose multiresistente. Voltemos. Lembra que eu falei que os agravos que estão no SINAM são aqueles que estão na portaria? Lá na portaria é só a doença tuberculose que está. A tuberculose multiresistente não está ali naquela portaria, naquela lista de notificação compulsória. Por quê? Porque a tuberculose multiresistente, ela vai para um outro sistema de informação, que é o sistema de informação de tuberculose multiresistente. Então, eu tenho que encerrar o caso da tuberculose aqui e enviar para o sistema de tuberculose multiresistente, ok? Bom, agora que já apresentamos as fichas de investigação e de notificação do SINAM, vamos conhecer o próprio sistema de informação. O sistema de saúde é esse que vocês estão vendo, tá? Ao acessá-lo, você tem que fazer o login e senha, ou seja, só os profissionais de saúde que estão cadastrados é quem pode acessar o sistema de informação, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, tá? Após a efetuação do login e senha, a tela será esta. Vocês podem verificar que vocês podem fazer a notificação do caso, ou seja, incluir todos aqueles dados que a gente discutiu lá na ficha de notificação. Você também pode fazer a consulta das fichas para você poder fazer o acompanhamento dos casos. Assim como você tem um ícone aqui de duplicidade ou vinculação, tá? Esse item eu gostaria de explicar um pouquinho melhor para vocês. O que seria duplicidade de casos? Eu posso ter 2 pessoas com o mesmo nome, nomes em comum, por exemplo, José da Silva Santos, tá? Tenho 2 José da Silva Santos
que foram diagnosticados com dengue. Só que são 2 José da Silva Santos diferentes. Quando o SINAM, ele receber a notificação, ele vai ver os 2 nomes lá. E ele vai ver os nomes como sendo iguais. Quando ele vê os nomes iguais, ele vai falar, é um caso de duplicidade, digitaram 2 vezes o mesmo caso. Você precisa verificar se esses 2 José da Silva Santos são o mesmo ou se eles são diferentes, tá? Se eles são diferentes, você não pode vincular suas fichas. Um é um, o outro é outro. No caso de ser o mesmo José da Silva Santos, que foi notificado em um hospital, por exemplo, e depois começou a acompanhar numa unidade básica de saúde, foi notificado lá também, e ele é o mesmo caso, é o mesmo José, eu posso fazer a vinculação da ficha. Eu não vou ter duplicidade, eu não posso deixar 2 fichas em abertos, até porque o hospital não vai conseguir fechar o caso dele. Então, eu tenho que vincular a ficha de notificação do hospital com a da unidade de saúde para que vire uma única ficha de notificação, tá? Só mais um detalhe, eu posso ter esse mesmo José da Silva Santos tendo o agravo dengue em 2 períodos diferentes. Então, ele pode pegar dengue no ano de 1985 e depois ele pode ter de novo em 2022, tá? E o sistema também pode entender como duplicidade. Porém, nesse caso, apesar de ser o mesmo José da Silva, não é o mesmo agravo, tá? Não é o mesmo agravo por quê? Porque é uma outra doença que ele tá pegando. Ele tá pegando a doença novamente, então é um outro caso, tá? Então, a gente deixa as 2 fichas porque vai contar como incidência do município, ou seja, um caso novo, tá, de dengue que a gente tem no estado. Não é o mesmo caso, entendeu? Vamos lá. Seguindo, a gente também consegue baixar algumas tabelas. Essas tabelas são baixadas em bases DBFs específicas, que eu não vou discutir com vocês, porque teria que ser uma outra aula só para discutir tabelas e ferramentas, tá? E aí, por fim, a gente tem os relatórios. A gente tem relatórios de incidência, a gente tem alguns relatórios específicos, enfim, a gente tem muitos relatórios aqui. O que eu quero dar destaque com vocês? Eu quero dar destaque aos relatórios de acompanhamento de alimentação do SINAM. Por que a gente vai dar o destaque a eles? Esses relatórios estão intimamente ligados com o PQAVS, que traz para a gente alguns indicadores a serem avaliados pelo Sistema de Vigilância em Saúde, ok? No caso, nós temos 2 indicadores do PQAVS que são avaliados pelas informações do SINAM. O primeiro deles é o quê? É o fechamento do casos de algumas doenças no prazo máximo de 60 dias. Não são todas aquelas 53 doenças que eu mostrei anteriormente. São essas doenças que vocês estão vendo agora, ok? São apenas 25 doenças. Essas 25 doenças, elas devem ser notificadas e após a sua notificação, você tem 60 dias para o fechamento delas, ok? Aí você atinge esse indicador do PQAVS, ok? É importante lembrar que a alimentação dos dados também é importante e ela deve ser feita de forma semanal, como eu falei anteriormente. Então, toda semana eu tenho que alimentar o sistema SINAM. Se eu não alimentar o sistema SINAM durante 2 meses, isso é muito importante para vocês, gestores de saúde, tá? Durante 2 meses, se eu ficar sem alimentar o sistema SINAM,
o recurso do município é cortado, ok? Mas, e para o PQAVS? Qual é o indicador do PQAVS da alimentação desses dados? Nós temos hoje, né, 52 semanas epidemiológicas, tá? Por ano. Se a gente dividir o número, né, 365 dias por 7, vai dar 52,1, ou seja, 52 semanas epidemiológicas. O PQAVS, ele exige que durante 50 semanas o sistema seja alimentado da forma que for, tá? Se você não teve caso, pode ser alimentado de forma negativa, mas eu tenho que fazer a notificação negativa daquela semana epidemiológica. Se você teve caso, você vai notificar os casos que você teve que estão nessa lista. Se você teve surto, você vai notificar o surto que você tem nessa lista, ok? Então, esses são os indicadores do PQAVS que vocês devem estar em constante monitoramento, tá? Então, é o encerramento daqueles 25 agravos, tá? De notificação, que é para que você feche o caso no prazo máximo de 60 dias, e o outro, que é o acompanhamento semanal e a alimentação semanal do SINAM. Para finalizar, só para a gente entender um pouquinho da importância do SINAM, desse sistema tão complexo como vocês conseguiram perceber aí. Qual é a importância dele? Ele tem uma importância ímpar para políticas públicas de saúde. Por quê? Porque através do acompanhamento dos dados dele, eu posso conseguir prever algumas doenças, eu posso conseguir propor algumas ações em saúde ou propor políticas públicas de saúde que venham a minimizar ou até sanar os danos à saúde da minha comunidade, que é o objetivo de todo gestor em saúde e de todo profissional também. Muito obrigada, espero ter contribuído com vocês no dia de hoje.